Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, semana passada conversamos sobre inteligência artificial no cotidiano e vários ouvintes perguntaram como são organizados os bancos de dados que movem os sistemas. Um projeto artístico de pesquisadores do Inova USP que acaba de ser lançado na internet responde essa questão. Ele tem como foco os Turkers, como são chamados os trabalhadores encarregados de treinar inteligências artificiais. Esses trabalhadores prestam serviço em plataformas como a Amazon Mechanical Turk, MTurk, um dos principais sites de oferta desse tipo de trabalho. Atualmente, a MTurk conta com cerca de 500 mil trabalhadores, ou seja, 500 mil de pessoas que compõem um precariado global que trabalha nessas verdadeiras galés do mundo digital. Só para dar uma medida, o salário mínimo por hora nos Estados Unidos é de cerca de $7,25. Os Turkers recebem, em média, $2 por hora trabalhada. Por isso, eles são induzidos a uma carga horária de trabalho abusivo para compor a sua renda mensal. É a tal da uberização do social. No caso dos Turkers brasileiros, a situação ainda é muito mais grave, porque a Amazon não faz depósitos em contas estrangeiras. Os trabalhadores são remunerados com gift cards, uma espécie de vale que só pode ser usado em compras feitas na própria Amazon. É surreal. O projeto, que é de autoria dos pesquisadores Bruno Moreschi, Bernardo Fontes, Guilherme Falcão e Gabriel Pereira, se chama Exchange with Turkers, algo que eu traduziria como trocas com os Turkers, e mostra não só a presença humana por trás das inteligências artificiais, mas também revela o cotidiano desses trabalhadores. É muito importante ter em mente que, para funcionar de maneira autônoma, as inteligências artificiais precisam que sejam criados bancos de dados. Esses bancos de dados dependem da identificação e classificação, por exemplo, de imagens que alimentarão sistemas inteligentes como o das câmeras de reconhecimento facial que nós comentamos semana passada aqui na polêmica do metrô de São Paulo. No site Trocas com os Turkers é possível conversar com 5 desses trabalhadores, 2 deles inclusive são brasileiros e eles estarão disponíveis cerca de 30 minutos por dia e pagos a $8 por hora, portanto muito mais do que eles ganham na MTurk. Tem ainda um recurso para que os Turkers conversem de forma reservada entre si, e isso é inédito, porque na MTurk eles não têm acesso aos outros colegas de trabalho, o que impede certamente a sua articulação em torno da regulamentação do seu penoso ofício. E como se pode participar desse projeto? O site está disponível na incrível plataforma Aaria.co, um projeto das curadoras Marcela Vieira e Lívia Benedetti, que há 3 anos comissiona obras de NetArt. Mas é importantíssimo saber que o Aaria não arquiva os trabalhos. As obras ficam disponíveis cerca de 20 dias. Durante esse período, o site do Aaria se transforma na obra que está em cartaz. Então corram, acessem www.aaria.co, olha, CO não é .com. Eu também vou correr porque o meu tempo já acabou. Eu fico por aqui. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema continua coronavírus, agora pandemia, declarada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde. Seus efeitos econômicos e financeiros já ultrapassam o impacto da própria crise de 2008. As quedas espetaculares das bolsas de valores ao ponto de levar à interrupção das negociações em várias praças financeiras mundiais revela a gravidade de um processo que não é apenas especulativo, é a economia real, é a circulação de mercadorias e de pessoas que passa a enfrentar obstáculos que eram inimagináveis num mundo que se dizia havia voltado a ser plano. Com a internet, com a tecnologia digital, todo mundo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É possível comprar sem sair de casa. É possível fazer toda forma de entretenimento sem sair do seu quarto. Ocorre que nessa ilusória esfera puramente digital, sem fricção, sem atritos, sem conflitos, sem problemas de logística, na realidade revela-se que por trás dessa bolha digital existe uma economia real cujas conexões estão sendo postas à prova por um fenômeno mundial de contaminação pelo vírus Covid-19. Evidente que a própria tecnologia digital passa a desempenhar um papel também nesse contexto. E é assim que a gente vê, por exemplo, na China, que o tracking, quer dizer, a supervisão, a vigilância sanitária já ocorrendo por meio dos celulares. O cenário Black Mirror, o cenário Big Brother, o cenário de controle total do movimento do cidadão torna-se efetivamente uma realidade com a aplicação da tecnologia digital no controle de acesso das pessoas às suas próprias casas. As próprias famílias tornam-se interessadas em saber se a pessoa passou por uma área contaminada ou não. Quantas pessoas estão contaminadas naquela área? Toda a tecnologia de redes sociais passa agora a funcionar como tecnologia de redes sanitárias. Até onde vai o poder de controle, de interferência em nome da saúde pública torna-se uma questão política, institucional e ética completamente em aberto. Professor, como o Brasil está lidando com essa realidade? No Brasil, mal se acordou ainda para os efeitos econômicos e a discussão parece situada numa outra bolha, uma bolha ideológica, igualmente viral, igualmente destrutiva, mas que faz de conta que tudo o que está acontecendo no planeta é uma fantasia. Talvez o governo brasileiro venha nas próximas horas ou nos próximos dias a se dar conta da gravidade dos impactos. Por enquanto, existe gente até dizendo que é preciso voltar a subir a taxa de juros, cortar ainda mais os gastos públicos, quer dizer, tornar a sobrevivência um inferno ainda pior que o pandemônio do paraíso perdido, para que a confiança no futuro do Brasil seja preservada aos bons olhos de uma avaliação supostamente financeira. Ocorre que nos principais países da economia global, como Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, as medidas no sentido de salvaguardar a própria sobrevivência física, desde o trabalhador autônomo que está trabalhando com aplicativo, até salvar setores inteiros, como aviação ou entretenimento, com gastos públicos extraordinários, caso da Inglaterra, ou até medidas extraordinárias, como a redução da taxa de juros por conta de uma ameaça que não é inflacionária, uma ameaça de desarticulação do próprio sistema produtivo. No Brasil, ainda tem gente que acredita que repetir a ladainha ortodoxa é o sinal de que estaremos todos no paraíso, talvez no longo prazo. Semana que vem a gente volta comentando essas tendências e discutindo para onde vamos com a crise do coronavírus. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, nós já discutimos em várias colunas os problemas do financiamento na imprensa. Como os efeitos danosos do Covid-19 na economia mundial podem afetar o jornalismo? Bem, essa situação atualmente que a economia no mundo todo tem passado, principalmente em função da crise do coronavírus e das disputas de petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, afetam evidentemente a indústria do jornalismo, como afetam praticamente todos os outros setores da economia. No caso especificamente do jornalismo, o cancelamento de eventos é um dos problemas mais sérios para empresas que têm conseguido fazer dessa atividade uma fonte de renda importante. Como a gente também já discutiu aqui, os veículos jornalísticos estão tentando se transformar numa espécie de clubes em que os seus consumidores, os seus leitores, a sua audiência se reúne para discutir, para participar de seminários, para participar de eventos pelos quais pagam. E isso tem sido uma importante fonte de renda para vários veículos jornalísticos. Com o cancelamento de eventos que tem ocorrido, isso fatalmente vai afetar a indústria do jornalismo, assim como também o faturamento publicitário. O New York Times, por exemplo, já prevê uma queda de 10% do seu faturamento publicitário nesse trimestre por conta dos efeitos da crise econômica. Alguns setores da economia, como o de transporte, empresas aéreas, cruzeiros, estão praticamente à beira da falência, hotéis. Então, esses são anunciantes importantes nos veículos jornalísticos. A entrega doméstica do jornal físico, do jornal impresso, também fica afetada pelos desdobramentos que têm ocorrido em função do coronavírus. Sem contar uma recessão econômica que provavelmente virá a maioria dos países em nível global, o que também certamente vai prejudicar ainda mais a já complicada situação do jornalismo no mundo. O provável e esperado aumento no número de casos também vai trazer uma série de desafios para a própria cobertura, não? Para o trabalho dos jornalistas? Sem dúvida nenhuma, já está trazendo, né? Desde os jornalistas que contraem o vírus até a possibilidade de os jornalistas não poderem ir trabalhar nas redações, terem que trabalhar de casa. O Washington Post, por exemplo, já determinou a todos os seus funcionários que trabalhem em casa. Agora, também abre algumas possibilidades. O analista Dan Gilmore, que é do Nieman Lab, de Harvard, sugere num artigo do dia 10 de março que os grandes jornais e os produtores de conteúdo, de modo geral, comecem a fazer um trabalho coletivo. Ele dá como exemplo duas excelentes reportagens que foram publicadas pelo New York Times e pela Washington Post no dia 8 de março sobre como a administração Trump teve dificuldades para lidar com o coronavírus assim que ele começou, e mostra que essas duas reportagens, as duas ótimas, são praticamente iguais. E ele argumenta, a meu ver, com muita razão, que é uma duplicidade de esforços que não se coaduna com as dificuldades financeiras que os veículos enfrentam. Seria sido muito melhor, mais produtivo para todos e inclusive para a sociedade se o Post e o Times estivessem trabalhando juntos na cobertura do coronavírus. Ele dá como exemplo o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que tem feito muita coisa em colaboração. E ele sugere que os veículos jornalísticos se unam numa espécie de supereditoria de cobertura do coronavírus e se coloquem desafios conjuntos e depois publiquem os resultados da apuração das informações, cada um a seu modo, da maneira como preferir editar melhor em cada um dos veículos. Em suma, como em todas as situações, os problemas trazem novos problemas, mas eles também oferecem oportunidades de se tentar fazer coisas novas, diferentes e úteis. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O mundo continua falando sobre o coronavírus, agora como pandemia. Mas o desastre climático ocorrido na Baixada Santista também merece ser discutido. Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Mesmo em tempo de febres e viroses, eu vou me atrever a falar sobre desastres climáticos. E eles aconteceram muito intensamente no estado de São Paulo, na região da Baixada Santista. E hoje estima-se que cerca de 80 pessoas, entre mortos confirmados e desaparecidos, tenham perdido a vida num dia de chuva intensa. Bom, primeiro nós temos que analisar o componente climático que faz com que as chuvas estejam ocorrendo com mais intensidade e concentradas em períodos de tempo muito curtos. Isso é uma tendência histórica e parece refletir não só problemas do clima global, como também alterações em micro e mesoescala, como por exemplo o aquecimento do centro das cidades. Mas não é só uma questão climática, nós temos também que analisar a questão da moradia nos grandes centros, aonde por força dos negócios ficarem, por exemplo, nas regiões mais consolidadas da cidade, onde tem melhor estrutura de transporte e de saneamento, isso promove uma elevação do preço da moradia, fazendo com que as pessoas abandonem a região consolidada e vão procurar morar em outros, em mais distantes, inclusive em zonas de risco. Há também a atração que as cidades têm sobre o emprego. Quase, acho que nenhuma outra época da humanidade, oportunidades de emprego, de ensino, de aprendizado, tudo está sendo concentrado nas cidades. Ou seja, as cidades são verdadeiros ímãs a atraírem pessoas que precisam sobreviver às custas dos seus esforços. As pessoas também vão morar nas franjas das cidades, em lugares que não têm infraestrutura de saneamento ou mesmo em declividades elevadas, como acontece nas regiões montanhosas. E são essas pessoas que vão sofrer as consequências dessas chuvas. É difícil controlar esse processo de invasão, mesmo porque há uma questão social não resolvida, há um déficit de moradias e também interesses econômicos que vão procurar legalizar ocupações irregulares. Professor, o quadro envolve muitas questões. Temos alguma solução? Enfim, a situação é complexa e vai além do clima, mas nós temos que ter medidas urgentes. E isso demanda uma adaptação de longo prazo. Nós temos que começar a promover um reordenamento urbano e a retirada das pessoas dessas regiões, porque elas estão condenadas, de repente, a terem consequências trágicas, perderem tudo o que construíram e também perderem a vida. Bom, se a gente não começar algum dia, esse processo de longo prazo fica cada vez mais distante. Mas a ciência fez o seu papel. Ela tem demonstrado, inclusive a própria Universidade de São Paulo, inclusive os efeitos futuros, feito projeções que infelizmente estão se confirmando, e inclusive há disponível para as autoridades a cartografia do risco, aonde se pode tomar medidas, priorizar medidas de mitigação num cenário de recursos que não são infinitos. Bom, se os cientistas fizeram o seu papel, já teceram o enredo da peça, basta os atores principais, os tomadores de decisão, começarem a fazer o seu. É isso que a gente espera, Cinderela. É isso que a gente possa fazer política levando em conta a ciência em benefício da população. Um abraço e tudo de bom para você e para os nossos ouvintes. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará comenta um artigo publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte sobre a influência da música durante o exercício físico. Ela estimula o praticante e ajuda na manutenção da regularidade. Segundo esse estudo, a música desvia dos problemas do dia a dia, contribuindo para um maior envolvimento com essa atividade. Olá, ouvintes! Abordamos em diversas colunas sobre a importância da adesão a programas de atividade física. E muitas pesquisas mostram e mostraram a diversidade de fatores que estimulam as pessoas a praticarem atividade física e principalmente a permanecerem praticando ao longo de sua vida. Voltando a esse assunto, um artigo muito interessante publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, que relacionou a influência da música na motivação para a prática da ginástica de participantes de um projeto de extensão chamado Ginástica e Equilíbrio Estético. Segundo esse artigo, 14 mulheres participaram do estudo e, após a análise e a interpretação dos dados que foram coletados, destaco alguns aspectos que achei muito importantes. Primeiro, a música, quando relacionada com a prática de exercícios físicos, leva o praticante ao estado de, abro aspas, esquecimento do cotidiano, fechando aspas, gerando assim maior envolvimento com a atividade. 2. A música leva o praticante a se mexer no ritmo das vibrações musicais, onde ele brinca com o corpo. E esse aspecto lúdico do brincar é muito importante na manutenção da prática dessa atividade física, que está relacionada ao prazer. 3. A utilização dos pulsos musicais durante a prática dos exercícios físicos pode auxiliar e muito na precisão e na velocidade de execução dos gestos motores, contribuindo para um melhor rendimento e, consequentemente, a motivação pela prática. 4. O volume da música foi apontado como elemento motivador ou desmotivador. Segundo o artigo, se muito alta, pode gerar cansaço e irritabilidade. Se nós juntarmos todos esses dados, seria um excelente motivador para as pessoas começarem a praticar atividade física e continuar praticando. Nada mais prazeroso que caminhar, ou correr, ou nadar, ou remar, ou qualquer outra atividade que temos interesse em praticar, escutando uma música de nosso agrado, que gostamos de escutar. Professor, a música aumenta o bem-estar e a saúde do praticante? Sim, a música por si só não aumenta nem diminui o desempenho. Ela é usada como estímulo à prática. Ao contrário, e de acordo com o artigo, escutar a música muito alto ou o tipo de música pode interferir negativamente, inclusive na saúde, porque se torna irritante. E também a música pode influenciar a percepção do esforço e nos levar a passar dos nossos limites. O que temos de ter em mente e como conduta é o equilíbrio de nossas ações, e teremos na música ou qualquer outro tipo de agente motivador para manter e adquirir hábitos mais saudáveis. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Como as tecnologias digitais estão sendo aplicadas no desenvolvimento industrial? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A UNIDO, que é uma das agências ligadas a organizações das Nações Unidas, a ONU, a UNIDO tem o seu foco na indústria de manufatura no mundo todo, acaba de divulgar seu relatório sobre o desenvolvimento industrial 2020. E exatamente o foco do relatório é o que está mudando na indústria e o que vai mudar nos próximos anos a partir da introdução de tecnologias digitais na produção, na forma como se faz o gerenciamento da produção, na maneira como se treina as pessoas, se qualifica as pessoas e na maneira como se gera inovações no interior da própria indústria.
essas tecnologias, mais uma vez, não apenas influenciam o modo como os bens são produzidos, mas elas conseguem modificar a própria estrutura industrial, que tende a se tornar mais enxuta, que tende a se tornar mais eficiente e com maior produtividade. Há, porém, uma série de pontos que precisam ser cuidadosamente avaliados. O primeiro deles diz respeito ao modo como os países estão enfrentando essas mudanças, né? O relatório analisou 167 países, inclusive o Brasil, e vejam vocês, de 167 países, o destaque, a linha de frente, muito mais avançado do que os outros, estão 10 países, apenas 10, um grupo de 10, que na verdade controlam de uma maneira como diferente dos outros as tecnologias digitais. Entre eles, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Coreia são os destaques mais relevantes desse grupo avançado. Se a gente olhar o conjunto dos países, quase 90 países possuem muito pouco ou nenhum envolvimento com as tecnologias digitais, ou seja, o mundo está vivendo uma separação muito grande, aquilo que se chama uma assimetria, desenvolvimento muito grande, o que evidentemente significa um aumento da desigualdade entre países, né, que vai se expressar no padrão salarial, na qualidade de vida, na maneira como a saúde e a educação estão sendo encaminhados. Professor, e o nosso país? Em que posição está no desenvolvimento de tecnologias digitais? O Brasil ocupa uma posição intermediária, né? Está junto com um grupo de cerca de 20 países, entre eles Austrália, Bélgica, Índia, Canadá, né? Mas é bom lembrar, nós estamos acima da média apenas na importação de tecnologias, né? Como, por exemplo, robôs industriais. E se a gente quiser algum toque de consolo, nós estamos à frente de países como o México, África do Sul e Chile, porque nós temos algumas vantagens dado o nosso tamanho, né, o tamanho do nosso mercado, o dinamismo da nossa economia. A Unido acredita que é fundamental que os governos acelerem o ritmo para ajudar as empresas, para ajudar a economia exatamente a trabalhar essas novas tecnologias, criando infraestrutura digital adequada, combatendo as práticas mais ousadas que de fato aumentam a desigualdade, e é fundamental que os governos, juntamente com a iniciativa privada, cuidem daquilo que é o centro, né, desse novo mundo que está se formando, que são as pessoas, né? Nós temos que qualificar, temos que educar as pessoas de um modo diferente, desde a tenridade, desde os primeiros passos na escola, passando pelo ensino médio, no ensino universitário. É fundamental que a gente tenha, que a gente viva um incremento, né, de preocupação nessas áreas, o que significa mais investimento, mais foco, porque se nós não fizermos isso, não haverá modernização das nossas empresas, da nossa economia, nossa infraestrutura vai ficar ainda mais defasada e, evidentemente, a nossa posição nesse cenário mundial só tenderá a piorar, trazendo prejuízo para todo mundo. É possível mudar, mas é preciso estar atento para isso de um modo bastante urgente. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.